meu nome é Feliciano, este é o canal A Hora do Além. Se você chegou aqui no canal por uma indicação do YouTube, deixe a sua inscrição para não perder os nossos vídeos. Indique esse vídeo para uma pessoa que você acredita que gosta do conteúdo. Se possível, deixe o like para ajudar o canal. Se você quiser enviar a sua história, envie para o e-mail que está aparecendo na tela ou para o número que está na descrição do vídeo. Olá Feliciano, meu nome é Augusto. Eu gostaria de compartilhar um relato que aconteceu comigo há 3 anos atrás. É bem recente essa história e eu trago aqui em detalhes tudo o que aconteceu. Eu sou morador de Jundiaí, São Paulo. Infelizmente o ano de 2019 foi o pior ano da minha vida. A minha esposa faleceu na pandemia. Ela foi uma das vítimas. Hoje a minha filha tem 12 anos e foi um sofrimento muito grande. Eu não tenho família, eu fui adotado e os meus pais eram idosos quando me adotaram e faleceram quando eu era adolescente. Já a família da minha esposa, não tivemos contato. Foram anos de sofrimento, tristeza, angústia. Perder a esposa ou perder qualquer familiar que você ama não é fácil. Eu tentei seguir em frente para ajudar a minha filha. Não tive coragem de namorar e conhecer ninguém. Era uma tristeza profunda que só alimentava e cada vez mais eu fui ficando com depressão. E através de uma amiga do trabalho, eu fui conhecendo novamente o sentimento. A Ângela é 2 anos mais velha que eu e no trabalho nós sempre conversávamos da vida. Ela havia terminado um relacionamento recentemente e ela sempre me deu apoio e sempre gostou muito da minha filha. Ela morava em uma casa que dividia com algumas amigas do trabalho. E tem um detalhe importante, nesse local era proibido que homens acessassem. Conforme o tempo continuou passando, foi surgindo um sentimento entre nós dois e começamos a namorar. No princípio, eu não levava a Ângela em casa, pois até o momento que a Ângela era minha amiga, era uma coisa. E chegar dizendo que eu estava namorando a Ângela era uma outra coisa totalmente diferente. Eu tinha medo da Joyce ficar triste com a situação. Mas quando eu disse para minha filha que estava tendo um relacionamento com a minha amiga, ela ficou feliz e disse que me apoiava. Havia passado cerca de 1 mês e meio que estávamos namorando, e eu decidi então que a Ângela iria conhecer a minha casa. Eu a levei até a minha casa. Era uma casa com uma pequena cozinha, uma sala e um quarto grande que a Joyce e eu dividíamos. Era um local pequeno, mas agradável. Quando ela chegou na minha casa, elogiou o local dizendo que era muito bonito e que a Joyce era muito caprichosa, pois a casa estava limpa e cheirosa. Nós almoçamos naquele dia, mas uma coisa começou a chamar a atenção. Eu comecei a sentir um cheiro muito forte de urina. Eu vou comparar aqui qual era o cheiro de urina que eu comecei a sentir. A minha mãe, quando faleceu, era idosa. Ela teve uma enfermidade que fazia com que a urina dela ficasse muito forte quando foi se aproximando o fim da sua vida. Era um cheiro forte, que você trocava a fralda, depois do banho e da higienização, continuava aquele cheiro no ar, até que você passasse um bom ar ou outro tipo de produto para aliviar, o cheiro passava, e eu comecei a sentir aquele cheiro na cozinha de casa. Em um certo momento pedi licença para a Ângela e fui até o fundo da casa. A Joyce se aproximou de mim e me perguntou: "Pai, está sentindo esse cheiro que está dentro da cozinha? É um cheiro horrível de urina. Será que é da Ângela que está vindo esse cheiro, pai?" Quando a Joyce me perguntou isso, eu mudei totalmente a minha fisionomia e disse: "Sim, filha, é um cheiro muito forte." Eu fiquei meio que encabulado de dizer, mas eu concordei com a minha filha dizendo que poderia ser. Voltamos até a cozinha e decidimos ir assistir um filme na sala. Coloquei um filme na TV e começamos a assistir. No começo o cheiro de urina não apareceu, mas depois de um tempo eu comecei a sentir aquele mesmo cheiro de urina que empesteou a sala. Aquilo chegava até a arder os meus olhos de tão forte que estava aquele cheiro e começaram a me dar ânsia. Foi uma coisa que impressionou, pois a Ângela e eu trabalhávamos na mesma empresa. Era uma transportadora e eu nunca havia sentido cheiro nenhum de urina vindo dela. Nós já estávamos trabalhando há mais de 4 anos juntos e eu ficava em uma mesa na frente da mesa dela. E se ela tivesse esse cheiro, eu sentiria. Por várias vezes ela entrou no meu carro e quando saíamos para uma lanchonete até o cinema,
Eu nunca havia sentido esse cheiro. E ela foi embora. Assim que a Ângela foi embora, eu comecei a procurar dentro de casa para ver se encontrava uma fralda geriátrica ou algo que pudesse estar exalando aquele cheiro fétido de urina. Eu fiquei pensando que alguém poderia ter jogado pela janela e não encontrei nada. Era um cheiro insuportável. No outro dia, a Ângela e eu fomos até uma lanchonete, saímos com o seu carro, depois com o meu carro, e eu não senti nenhum cheiro de urina vindo dela. Imaginei que poderia ser até diabetes, pois dizem que algumas pessoas que têm diabetes exalam um cheiro forte de urina devido à mudança corporal. Passaram-se mais alguns dias e novamente a Ângela foi até minha casa, dessa vez para jantar. E na entrada da casa, já no quintal, eu comecei a sentir aquele cheiro. A minha filha, quando viu a Ângela, não teve nem coragem de se aproximar dela, de tão forte que estava aquele cheiro. Ela ficou no seu quarto o tempo todo e de vez em quando ia até a cozinha, falava poucas palavras e voltava para o quarto. A Ângela ficou incomodada perguntando se a Joyce estava brava com ela, e foi aí que eu decidi contar, que estávamos sentindo um cheiro forte que vinha dela. Ela começou a se cheirar, pegar cada parte do seu corpo para ver se sentia um cheiro de urina. E quando colocou o braço perto do meu nariz, eu quase vomitei. Ela dizia que não estava sentindo nenhum tipo de cheiro de urina, se levantou e foi embora de casa. Eu liguei depois de algumas horas e a Ângela não me atendeu. Quando eu fui trabalhar de manhã na segunda-feira, ela faltou em meio período. Eu fiquei muito preocupado pensando que eu havia magoado o seu sentimento dizendo do cheiro forte, e tive medo que ela pedisse demissão. Mas depois do almoço ela foi trabalhar e chegou com um exame. Me chamou para conversar e disse que ela não tinha diabetes e nenhum tipo de doença que pudesse estar fazendo com que ela tivesse aquele cheiro. Ela mandou que eu a cheirasse, pois ela havia tomado banho e não havia passado nenhum tipo de sabonete, e não senti nenhum tipo de cheiro de urina. Foi algo muito estranho. Se passou 3 semanas, e a Ângela não ia na minha casa, pois se ela chegasse na frente da minha casa e passasse pela entrada do portão, já vinha aquele cheiro forte. Quando ela saía, o cheiro diminuía, só que dentro do carro você não sentia mais aquele cheiro. Eu tive uma criação católica, mas não tinha nenhuma religião. Eu sempre acreditei em Deus e fiz as minhas orações. A minha filha também não seguia nenhuma religião na época. A nossa chefe, dona da transportadora, ficou sabendo o que aconteceu, pois a Ângela conversou com as suas amigas e as meninas contaram para Margarida, a nossa chefe. Quando ela ficou sabendo, pediu para conversar em particular com a Ângela e as duas ficaram trancadas na sala de reunião por 2 horas. Depois que elas saíram, a Ângela estava chorando. E a Margarida, anos atrás, foi mãe de santo. Ela trabalhou na cidade de Jundiaí por muitos anos e depois abandonou quando começou a trabalhar na transportadora, mas ela sempre seguiu à risca a religião. Ela disse que havia conversado com uma entidade, e essa entidade havia revelado que a Ângela havia sido vítima do ritual da urina, um ritual para que a pessoa que fosse a vítima exalasse um forte cheiro de urina quando tivesse começo e início de um relacionamento novo. Ela perguntou se nós havíamos tido contato íntimo e a Ângela disse que não, que apenas estávamos namorando e não tínhamos passado certos limites. Ela orientou tudo que a Ângela deveria fazer. Entre uma das coisas, ela teria que pegar um pouco da sua urina, colocar um tipo de erva, sal e levar no cemitério. E fomos fazer tudo que a Margarida pediu. Fomos até o cemitério, levamos o pote com a urina, sal e a erva. Depois a Ângela tomou um banho. Quando ela tomava um banho e ia na minha casa, o cheiro era um pouco mais fraco, até que foi diminuindo. A única pessoa que vinha na mente da Ângela era o seu ex-noivo, pois ele não aceitou o término do noivado e dizia que a Ângela não ficaria com mais ninguém se não fosse com ele. O tempo foi se passando, tudo foi voltando ao normal e a Ângela frequentava minha casa normalmente, até que a Ângela começou a ficar enferma, perder peso, começou a ficar muito agitada, nervosa, e procurando novamente a ajuda espiritual da Margarida, foi revelado que o seu ex-noivo havia feito vários tipos de feitiços rituais e tudo que pudesse para destruir a vida da Ângela. A Ângela e eu não somos mais namorados. Eu não sei se foi pelo motivo do ritual
e somos apenas colegas de trabalho. Já faz 3 anos e depois disso tudo eu conheci outra pessoa e estou noivo. Essa moça eu acabei conhecendo na igreja, pois eu comecei a frequentar a igreja católica. Em um grupo de oração, eu conheci hoje a minha noiva, a Stephanie. Nós vamos nos casar agora no final do ano. E a Stephanie está grávida, esperando o nosso bebê. E o que mais me impressionou e que me deixou chocado foi que a Ângela voltou o seu relacionamento com seu noivo e os dois até se casaram. Eu não vou colocar o motivo do ritual ou de tudo que esse rapaz fez para a vida dela, mas uma pessoa que tem capacidade de fazer o mal e destruir a pessoa que diz que ama, eu digo que até foi uma libertação na minha vida, pois se tivesse continuado o relacionamento, poderia ter acarretado maldições na minha vida e na vida da minha filha Joyce. A minha filha está bem tranquila e feliz. Hoje estamos formando a nossa nova família. Às vezes algumas pessoas entram na sua vida e têm que sair. Eu passei por um luto e pensei que não tinha mais sentido na minha vida. Depois eu conheci a Ângela e acreditei que seria feliz, mas não era com ela. Eu acabei procurando a Deus e acabei encontrando a minha noiva Stephanie. A Margarida, por várias vezes quando me via, me chamava de canto cochichando, dizendo que o noivo da Ângela havia conseguido amarrado ela de um jeito que ela havia ficado cega. Eu oro para que quebre e desmanche se alguma coisa tenha sido feita pelo ex-noivo. E toda vez que esse cara me vê, vira o rosto. Não sei se ele fez alguma coisa para mim, para minha filha, e espero que não. E se fez, Deus é maior e não cairá sobre mim. Eu tenho a minha fé e respeito a fé do próximo. Obrigado, Feliciano, pela oportunidade de compartilhar esse relato aqui. Amigos seguidores, deixem a opinião de vocês nos comentários, pois eu irei ver os comentários. Acredito que tenham opiniões diversas, mas a minha opinião, ela deveria ter se afastado daquele rapaz, mesmo que não tivesse continuado comigo. Deus abençoe grandemente a sua vida, Feliciano, da sua família e de todos os amigos e seguidores do canal A Hora do Além. Bom dia, boa tarde e boa noite. O meu nome é Abraão. Eu tenho 72 anos e vou contar algo que aconteceu comigo que mudou a minha vida e a vida de um membro da minha família. Eu sou natural de Feira de Santana, da Bahia, mas há muitos anos eu estou morando em São Paulo, capital. Quando eu vim aqui para São Paulo, eu vim com a minha esposa, que estava grávida da minha filha mais velha. Já faz muitos anos, pois nessa época eu tinha 25 anos. No começo, quando eu vim trabalhar em São Paulo, eu vim trabalhar em uma empresa que o meu irmão mais velho estava trabalhando. Ele já estava em São Paulo há algum tempo. E como ele foi promovido, a sua vaga ficou disponível. E ele, com muita insistência, conseguiu esse emprego para que eu me estabelecesse em São Paulo. Nós ficamos morando no fundo da casa do meu irmão e da minha cunhada. E quando morávamos lá, a minha filha mais velha nasceu. Nós ficamos morando nessa residência por cerca de 3 anos, até que a filha do meu irmão mais velha acabou engravidando e ele pediu a casa. Eu pagava um aluguel para o meu irmão. Eu sei que era um aluguel baixo, pois ele estava nos ajudando. Só que a esposa dele disse que assim que um bebê nascesse, a casa deveria estar vazia. Então, eu me apressei para encontrar uma casa para alugar. Eu fiquei procurando casas para alugar por algum tempo, até que por indicação de um colega de trabalho, eu fui ver uma casa que ficava na rua onde ele morava. Assim que nós conhecemos o local, gostamos e fechamos. Essa casa tinha 3 quartos, sala, cozinha, banheiro e um quintal grande para minha filha brincar. Nos mudamos para essa casa e nos estabelecemos no local. Eu tenho boas recordações desse momento. A minha filha Rosana, com 3 para 4 anos, brincando no quintal. E não demorou muito para que viesse o nosso segundo filho. O Maurício nasceu 1 ano depois que estávamos morando naquela casa. Os meus filhos foram crescendo e nós fomos cada vez subindo mais de vida. Eu fui promovido mais 2 vezes no meu trabalho, pois era uma fábrica que trabalhava com calçados, cintos e muitos materiais de couro.
e nos finais de semana eu fazia um bico dentro dessa fábrica, como vendedor. Eu ia para o interior de São Paulo e oferecia para os lojistas, e assim a nossa renda aumentava cada vez mais. Não demorou muito para que nós comprássemos essa casa da proprietária. Conseguimos um valor de entrada e fomos pagando aos poucos. O tempo foi se passando e a minha filha Rosana já estava quase com 12 anos. O meu filho Maurício estava entre 7 e 8 anos nessa época. A minha mãe me ligou lá de Feira de Santana, contando que um dos nossos primos estava morando na casa da minha mãe. O seu pai já havia falecido há alguns anos e a sua mãe recentemente. Esse meu primo, na época, era um rapaz de aproximadamente uns 20 anos. A minha mãe então propôs para que ele viesse para São Paulo e ficasse uns dias em casa, e se eu teria possibilidade de encontrar algum emprego para ele. Então eu disse para minha mãe que iria enviar o dinheiro da passagem e que ele viesse aqui para São Paulo. O Gilmar era um dos primos caçulas da parte da nossa família. A sua mãe era a madrinha do meu irmão. Eu me lembro bem de quando ele nasceu, pois a minha tia, mãe do Gilmar, ficou na casa da minha avó por alguns dias, e na infância eu passava a maior parte do tempo na casa da minha avó. Não demorou muito e cerca de 2 semanas o Gilmar desembarcou aqui em São Paulo. Eu fui buscar o Gilmar na rodoviária. Ele teve a longa viagem de horas e horas dentro de um ônibus e estava cansado. Ele chegou em casa, acanhado, cabisbaixo, e eu e a minha esposa tratamos de deixar o Gilmar mais tranquilo. Ele então foi morar em um quartinho nos fundos da casa que eu havia deixado para guardar umas bugigangas. Eu limpei o local para que ele pudesse começar a sua vida. Eu até mandei fazer um banheiro pequeno. Com o passar do tempo, o Gilmar foi mostrando ser um rapaz bem alegre, fez amizade com meu filho e com a minha filha. Meses se passaram e o Gilmar continuava morando na nossa casa. Ele sempre dizia que quando tivesse condições, ele se mudaria, pois estava atrapalhando. Eu e minha esposa Maria dizíamos que não, que ele não atrapalhava, que gostávamos da sua presença. Os meus filhos também estavam bem apegados a ele. Particularmente, eu sempre tive uma boa convivência com o Gilmar. Ele me fazia lembrar muito do seu pai, meu tio. Ele tinha o tipo físico dele, forte. Só que depois de um tempo, já quase com o ano que ele estava morando em casa, o Gilmar ficou diferente. Ele ficava mais trancado dentro do seu quartinho. Saía pouco nos finais de semana. Antes ele ia sempre na missa, e nem nas missas ele participava mais no final de semana. Muitas vezes a minha esposa tinha que levar um prato de comida ou uma refeição, pois ele já não ia mais na minha casa. Eu até pensei que havia acontecido alguma coisa. Cheguei a questionar os meus filhos se eles haviam aprontado alguma coisa com o Gilmar. Eles disseram que não, e a minha esposa disse também que o Gilmar, apesar de quieto, quando conversava com eles, os tratava bem. Então eu pensei logo que era comigo e o chamei para conversar. Ele disse que não, que estava tudo bem, só que estava passando por um momento de dificuldade. Eu imaginei que ele estava sofrendo, pois havia perdido seu pai há alguns anos e recentemente a sua mãe. Não tinha irmãos. Só que daí o Gilmar começou a ficar agressivo. Ele sempre me respeitava, só que a partir de então ele começou a me responder. Eu e o Gilmar discutimos feio, pois ele havia chegado bêbado, coisa que eu nunca havia visto. Nunca havia sentido nenhum cheiro de álcool na boca do Gilmar em todo esse tempo. Ele chegou bravo, gritando e ofendendo do nada. E tomei a decisão de pedir para que ele se mudasse. Não demorou 1 semana e o Gilmar se mudou da casa. Eu, de início, fiquei fechado, não queria saber mais dele. Mas depois de pensar e ter uma longa reflexão, eu acabei procurando o Gilmar e pedindo desculpas, dizendo para que ele voltasse para casa. Ele disse que não voltaria, mas que também errou, pois ele chegou bêbado na casa e me desacatando. 1 semana depois, o Gilmar foi nos visitar no domingo. Só que o Gilmar trouxe uma lembrança para cada um de nós. Um brinquedo para o meu filho, um óculos que ele comprou no centro de São Paulo para minha filha, trouxe um vaso para minha esposa. Para mim, ele trouxe uma caixa com alguns doces. Ele disse que passou em frente a uma loja e lembrou de mim, pois eu gostava muito desse doce, que
que é a cocada. Ele me trouxe uma caixa com vários tipos de cocadas. Nós ficamos cerca de uma semana sem ver novamente o Gilmar. E no próximo domingo, ele passou de manhã. Conversou com a minha esposa, pois eu estava dormindo. Eu havia acabado de chegar de viagem das minhas vendas de calçados. Só que a partir dessas 2 visitas do Gilmar, o meu filho Maurício começou a ficar doente. Ele teve febre, vômito, ele tinha pesadelos constantes. Quando nós íamos no quarto, ele dizia que tinha uma mulher que estava dentro do seu quarto. Ou dizia que via um homem com cara de caveira que vinha e tentava asfixiá-lo. Nós o internamos no hospital. O meu filho estava desidratado, muito doente e fraco. Ele chorava o tempo todo dizendo que sempre via alguma coisa, e sempre quando ele via era algo que tentava machucá-lo. Depois que nós saímos do hospital, nós procuramos auxílio de uma psicóloga. Era irmã do proprietário do local onde eu trabalhava, e ela fez questão de atender o nosso filho. Ela fez várias sessões com o Maurício, e nada resolvia. Nós sempre fomos de família católica, e nós íamos frequentemente à missa. Nós conversamos com o padre da comunidade, que foi na nossa casa visitar o Maurício. Assim que o padre foi visitar a nossa residência, quando ele entrou no quarto do Maurício e foi conversando com o nosso filho estava até que quieto, e de repente ele começou a gritar, ficar desesperado, começou a quebrar as coisas dentro do quarto. Foi uma coisa muito triste de se ver. Eu nunca havia visto meu filho daquele jeito. A partir daí, tudo mudou na vida do Maurício. O Maurício começou a emagrecer, ficar cada vez mais doente. Cada vez ele tinha enfermidades diferentes. Febre, quando melhorava a gripe, quando voltava da gripe, vinha outra febre, infecção de garganta e assim por diante. Nós estávamos desesperados, pois ele era internado no hospital e voltava para casa. Nós até contratamos uma enfermeira para que ficasse e ajudasse a minha esposa. Quando eu contei isso no trabalho, havia uma senhora dessa empresa onde eu trabalhava. A Joana, por coincidência, também havia vindo da Bahia. E a Joana era mãe de santo. Quando a Joana ficou sabendo dessa história, ela foi na sala onde eu trabalhava e me perguntou desde quando começaram esses ataques do meu filho. Eu resumi tudo para ela que estava acontecendo. E ela disse se poderia visitar o meu filho. Eu já estava em uma situação que eu não sabia mais o que fazer. Então disse que ela iria visitar ele no próximo dia. Quando eu contei para a minha esposa ficou brava comigo dizendo que não acreditava nessas coisas. E eu disse que ela iria sim visitar o nosso filho, que era responsabilidade minha. E assim, a Joana foi comigo para casa, depois de um dia de trabalho. A minha esposa tratou a dona Joana bem. Ela não discriminou a religião da Joana. Só que quando meu filho viu a Joana de longe, o Maurício mudou. Ele começou a conversar com ela, coisa que ele já não fazia conosco, como se a conhecesse. Então ele começou a cochichar no ouvido dela. Eles ficaram cochichando cerca de 20 minutos. Ele se sentou na mesa, coisa que não fazia, e pediu para comer mingau, que era uma coisa que ele adorava. Eu contando isso aqui para vocês me lembro da sensação que eu tive e a vontade que eu tinha de chorar, pois o meu filho estava doente há dias e ninguém sabia dizer o que era. Foi então que a Joana disse se nós poderíamos conversar lá no quintal. Eu e minha esposa a acompanhamos até o quintal da nossa casa e a Joana começou a falar. Quando você me contou essa história, a espiritualidade já me disse que eu deveria visitar a sua casa, pois alguém fez um trabalho para destruir a sua família e principalmente você. Quando ela me disse isso, eu fiquei arrepiado e assustado. Eu não tinha inimigos, não tinha ninguém que eu havia feito mal. E ela então apontou para a casa que ficava nos fundos da nossa casa e disse: ali dentro tem uma coisa que vocês vão descobrir o que é. Vocês entraram nessa casa depois que a pessoa que morou aí saiu da casa? Nós dissemos que não. Ela pediu para que eu abrisse a porta. E com a ajuda do vizinho que morava em frente de casa, nós derrubamos a porta. Tivemos uma surpresa muito grande. Dentro do quarto estava uma estátua, um animal com chifres, livros e outras coisas de feitiçaria. Haviam coisas ali que eu nunca havia visto na minha vida.
A Joana então disse: o Gilmar estava mexendo com uma religião. Que tudo aquilo que estava passando com meu filho Maurício iria passar para mim, para minha esposa e para minha filha com o tempo, pois aquilo estava contaminando a família. Que assim que ela chegou, ela já veio preparada para fazer um trabalho. Eu vou resumir a história para não ficar tão longa assim. Mas o Gilmar fez um ritual para nos destruir, foi para acabar conosco. E as cocadas que ele trouxe, se eu tivesse comido, tudo o que estava acontecendo com meu filho teria acontecido comigo, pois o Maurício foi o primeiro a comer as cocadas. Ninguém mais em casa comeu. A Joana nos ajudou muito. Ela fez um trabalho, nos apresentou a outras pessoas que guiaram o Maurício para que ele melhorasse. Eu não vou mentir que naquele momento eu fiquei com vontade de pegar o Gilmar e fazer ele virar 2, para não falar outra coisa. Mas eu tinha um Deus no coração que era maior, e nós teríamos até que perdoar o Gilmar. O Gilmar foi uma pessoa que eu abri a porta da minha casa, arrumei um emprego, e não somente isso, eu dei o carinho para ele de um filho e o tratava como um filho mais velho. E além dele ter passado limites dentro da minha casa, e ainda feito algo maligno para destruir a nossa família, eu vi o Gilmar somente mais uma vez, passados mais de 20 anos. Quando ele faleceu, eu fui no seu velório, e eu não sei o que aconteceu, que ele acabou voltando para a Bahia. E por incrível que pareça, quando ele faleceu, ele morava em Feira de Santana, e eu estava passando férias na casa da minha mãe. Não sabemos até hoje como o Gilmar tomou conhecimento, ou como ele começou a frequentar essa religião. Que o Gilmar fez uma coisa muito grave, foi algo que quase acabou com a vida do meu filho Maurício. O meu filho Maurício não se recuperou 100%. Hoje ele é um adulto que tem dificuldade, mas ele está bem, graças a Deus. A minha filha e minha esposa continuaram sua vida, assim como eu. A minha esposa já é falecida há 12 anos, e quem está digitando esse e-mail é a minha filha. É o que eu digo para minha filha Rosana. Pessoas entram na nossa vida para agregar, para nos ajudar. Eu agradeço muito a Deus a cura do meu filho e a libertação da nossa família. Tenho certeza que Deus colocou a Joana no nosso caminho. É uma pessoa que eu agradeço até hoje. Nós mantivemos contato por algum tempo, pois a Joana acabou falecendo. Mas ela faleceu bem velhinha. Mas tem pessoas que passam pela nossa vida que querem a nossa destruição, querem a nossa família, querem os nossos bens, querem a nossa esposa, esposo, até os nossos filhos. Cuidado com quem vocês deixam entrar dentro da sua casa. Não estou dizendo que todas as pessoas teriam a capacidade que o Gilmar teve para fazer tudo o que fez. No fim, eu perdoei o Gilmar. Até quando eu vi ele dentro do caixão, eu soube que foi um preço que ele pagou. Não sei como foi a vida dele depois de tudo que passou, mas vendo ele dentro daquele caixão, eu orei muito para que ele descansasse e para que Deus perdoasse os seus pecados. Obrigado, Feliciano, pela oportunidade de contar essa história que aconteceu com a minha família. Eu estou aqui do lado da minha filha Rosana, do meu neto Eduardo, meu genro, o Carlos, e o meu filho, o Maurício. Antes de morrer, eu tinha que contar isso e compartilhar com as pessoas aí do canal. Eu sei que o seu canal chega para várias pessoas aqui do Brasil e do mundo todo. Espero que a minha história fique aí como lição, para que vocês se protejam dessas pessoas. São pessoas malignas que estão soltas por aí e às vezes podem estar mais próximas do que nós imaginamos. Que Deus abençoe grandemente você, Feliciano, a sua linda família, de todos os inscritos, membros e pessoas que seguem o seu canal. Um abraço forte do Abraão, que mora aqui em São Paulo, capital. Muito obrigado, seu Abraão, por ter compartilhado esse relato que aconteceu com o Senhor e com a sua família. Muito obrigado, Augusto, por ter compartilhado esse relato aqui no canal. Se vocês quiserem compartilhar seus relatos, pessoal, na descrição do vídeo está o contato do WhatsApp do canal e aqui na tela o e-mail do canal. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que sempre está acompanhando o canal, deixando o like, compartilhando e comentando. Você que está chegando hoje no canal, seja bem-vindo, e se curtiu o vídeo, deixe o like. Que
Que Deus abençoe a cada um de vocês, suas famílias e seus amigos. Muito obrigado, até o próximo vídeo.